Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Didática Ativa. Meu nome é Eduardo Romão e hoje a gente vai fazer a análise financeira trimestral de uma empresa de capital aberta chamada Grendene. A gente começa aqui mostrando o resultado do exercício, desde setembro de 2014 até setembro de 2016, começando aqui pela receita operacional líquida e chegando aqui até o final do lucro líquido. Depois, na sequência, a gente mostra o balanço patrimonial da Grendene, a parte do ativo, seguido aqui pelo passivo. Mostramos também aqui o fluxo de caixa, das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento. E aqui uma outra forma de mostrá-lo, aqui a gente vê os picos das atividades operacionais e também os valores negativos aqui correspondentes às atividades de investimento. A gente vê também valores nas atividades de financiamento, que pode ser tanto negativos como positivos, mas é uma forma diferente de visualizar a evolução do fluxo de caixa desses trimestres. Depois disso, a gente começa falando efetivamente da evolução aqui do resultado, começando pela receita operacional líquida. Então a gente vê que de 2014 para 2015, o trimestre aqui de setembro, terminado em setembro, a variação de 2014 para 2015 foi de 2,3 e houve uma queda considerável de setembro de 2015 para setembro de 2016 de quase 13%. No acumulado aí dos 2 anos, uma queda de quase 11%. Quando a gente olha para os custos com produção, eles caíram 3% de 2014 para 2015 e caíram mais ainda de 2015 para 2016, quase 11%, uma queda no acumulado aí dos 2 anos de 13,6%. O que significa dizer que se a minha receita caiu menos do que os meus custos, naturalmente o meu lucro bruto caiu menos do que a receita líquida. E aí a gente vê que o lucro bruto de 2014 para 2015 apresentou uma evolução positiva de 8,2 e como no trimestre de setembro de 2015 versus 2016 houve uma queda de quase 15%, a gente percebe aqui que a Grendene perdeu quase 8% do seu lucro bruto nesses 2 trimestres. Quando a gente vai olhar, e aí seguindo aqui o lucro bruto, uma queda média percentual de quase 4% nesses 2 anos. Quando a gente vai aqui para o EBITDA, o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, a gente vê que a situação está um pouquinho melhor. De setembro de 2014 teve uma evolução de quase 17%, de 2015 para 2016 houve uma evolução de 3%, ainda que no segundo período aqui tivesse apresentado uma queda de 11,6%. Então o que acontece aqui dessa perda do lucro bruto para esse ganho do EBITDA, um controle maior aí das despesas gerais, administrativas e quaisquer outros movimentos que tenham ocorrido que não fazem parte da operação original, da operação de produção e comercialização de materiais aí de calçados. Aqui a gente mostra um pouquinho da evolução do EBITDA e da geração de caixa operacional. EBITDA é uma geração potencial de caixa e o fluxo de caixa operacional é efetivamente o que a empresa gerou de caixa vindo das suas atividades operacionais. Depois a gente mostra aqui o resultado financeiro, e aí do resultado financeiro de 34,2 milhões em setembro de 2014, chegou a 63 milhões de reais em setembro de 2016, ainda que em setembro de 2015 tivesse apresentado uma queda de 14 milhões, mas naturalmente de 20 milhões para 63, uma evolução de 43 milhões de reais, o que vai explicar a evolução positiva no lucro líquido mesmo a margem bruta tendo ficado negativa. Então a gente vê que o lucro líquido de 126 milhões em 2014 subiu para 133 em 2015 e manteve a ascendência para 151 milhões em 2016. Aí a gente vê que a evolução acumulada aí nos 2 anos foi de quase 20% no lucro líquido. E aí a gente vê aqui como que se mantém o lucro líquido da Grendene ao longo do tempo. É basicamente uma montanha russa. Sobe e desce. E aí naturalmente o que a gente espera para o próximo trimestre é que isso aqui seja maior do que 150 milhões, possivelmente em linha ou um pouco maior do que o de dezembro de 2015.
E aí depois disso a gente começa agora a falar dos indicadores financeiros, começando aqui pelas margens, margem bruta e margem operacional. Vocês vejam que a margem bruta, mesmo com aquelas quedas, a margem bruta ela está se mantendo constante, só que quando a gente olha aqui setembro de 2016 versus setembro de 2015, naturalmente há uma queda em relação à margem. E essa queda não aconteceu quando a gente olha de setembro de 2015 para setembro de 2014. Já quando a gente fala de margem operacional, aí sim a margem operacional naturalmente é maior do que a margem, menor do que a margem bruta, porque na margem operacional estão todos os gastos administrativos, gerais, gastos com vendas, gastos com depreciação e quaisquer outros que não façam parte aqui do processo produtivo diretamente. Mas ainda assim se mantém positivo. Quando a gente olha agora para margem EBITDA e margem líquida, a gente tem uma situação que não é muito comum em empresas de capital aberto, mas no caso da Grendene é recorrente. Normalmente a margem EBITDA é maior do que a margem líquida, porque depois do EBITDA você tem uma série de valores negativos, principalmente resultado financeiro. Como a Grendene tem pouco endividamento, então ela gera muito mais receita financeira. Por isso que a margem líquida, ou seja, o lucro líquido dela, é maior do que o EBITDA. Aí vocês vejam que de 28,14 em setembro de 2016 é um pouco maior do que os 22,28 em setembro de 2015, ainda assim maior do que o 20,96 em setembro de 2014. O lucro por ação, aqui é o lucro trimestral numa base anualizada, ele basicamente reflete o lucro líquido naquela mesma montanha-russa que a gente tinha visto do lucro líquido. Já o valor patrimonial por ação, ele se mantém numa crescente, ou seja, de R$ 7,21 em 2014, chegou em 9,22 em setembro de 2016. Aí a gente passa aqui pelos índices de liquidez, começando aqui pela liquidez imediata, depois a liquidez corrente, valores muito superiores aqui ao que o conceito contábil determina, que seja maior que 1, aqui é muito maior do que 1, liquidez corrente 9,19, liquidez seca 8,12 comparado com 4,65 de 2014 é uma diferença considerável, e a liquidez geral novamente valores muito superiores aí à média geral, 8,67. Aqui um novo comparativo das margens dos índices de liquidez entre si, e aí depois disso a gente olha o giro dos ativos, também está se mantendo aí naquela mesma ciranda. A diferença é que ela está bastante distante do pico que foi 1,11 em dezembro de 2014, agora está em 0, comparado com dezembro de 2015, 0,89, e a gente está com 0,70 agora em setembro de 2016, ainda um pouco menor do que o 0,84 de setembro de 2015, ou seja, está se faturando menos com a mesma quantidade de ativos. O endividamento, como eu comentei, ele tem uma situação peculiar, vamos dizer assim, porque a dívida bruta dela está em 109 milhões, mas a dívida líquida, que está negativa, significa que ela tem mais caixa do que dívida. Ela poderia liquidar toda a sua dívida no curto prazo. E aí a gente vê novamente aqui o Debt Equity, novamente um indicador relacionado à dívida, e a dívida dela é muito baixa em relação ao total de patrimônio líquido da Grendene. Vocês vejam que a estrutura de capital aqui está sempre negativa, ou seja, ela está cada vez se endividando menos. O ROA, aí a última parte do nosso slide, vamos falar dos indicadores de rentabilidade. O ROA de 20,63 em setembro de 2014 caiu para 19,93 em setembro de 2016, apresentou uma leve recuperação quando comparado com setembro de 2015 em 18,83. O ROI 23,25 em setembro de 2014, uma queda para 21,42 e praticamente se manteve estável aí 21,77 em setembro de 2016. O ROIC, Return on Invested Capital, de 30,15 em setembro de 2014, subiu para 32,51 em setembro de 2015 e teve uma leve queda para 31,63 em setembro de 2016, fruto principalmente
do capital investido e do resultado, que foi um pouco pior. Aí o resultado naturalmente das operações, resultado operacional. Então o capital investido de 1 bilhão 257 em setembro de 2014 subiu para 1 bilhão 364 em 2015 e teve uma nova queda para 1 bilhão 234 em setembro de 2016. E é isso, pessoal, aqui o último slide com o resumo de todos os indicadores que a gente viu nos slides anteriores. Espero que o vídeo tenha sido claro, objetivo, e a gente se encontra nos próximos. Um abraço.